Se você está começando a assistir este vídeo, é porque é uma pessoa que busca conhecimento e quer saber cada vez mais. E neste vídeo vamos aprender sobre a formação dos candlesticks, ou melhor, sobre os 8 padrões de candles que sinalizam a inversão de uma tendência no gráfico de velas. Os candles são representações gráficas dos preços. São padronizados de verde para candles de alta e vermelho para candles de baixa. Possui basicamente uma sombra superior, uma abertura, seu corpo real, o fechamento e uma sombra inferior. Assim podemos entender que o candle tem 4 preços, sendo o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço máximo e o preço mínimo. Nos candles de baixa, temos a abertura acima e o fechamento abaixo. Já no preço de alta, temos a abertura abaixo e o fechamento logo acima. O candlestick é também chamado de candle ou vela. Iremos aprender as 8 principais formações de candles que nos sinalizam a provável inversão de uma tendência. São eles: arame, que é uma mulher grávida, martelo, martelo invertido, enforcado, estrela cadente, engolfo de alta, engolfo de baixa, piercing ou perfuração. Vamos começar pelo padrão arame, que é caracterizado por 2 candles, podendo ser um padrão arame de fundo, indicando uma reversão de tendência para alta, e podendo ser um padrão arame de topo, indicando a reversão de tendência para baixo. No caso do padrão ocorrer num fundo, temos um candle vermelho e em seguida um candle verde. Lembrando que o corpo verde tem que estar totalmente contido no corpo real do candle vermelho, lembrando assim uma mulher grávida com sua barriga. Já quando o padrão ocorrer no topo, temos um candle verde e em seguida um candle vermelho, que deve estar contido completamente dentro do tamanho do corpo real do candle verde, lembrando assim a barriga de uma mulher grávida. Na imagem ao lado há uma tendência de queda, para em seguida formar uma tendência de alta. Note que há o arame indicando essa mudança de tendência. E na outra imagem há uma tendência de alta e após a formação do arame, há uma reversão da tendência. Padrão martelo, que é constituído por um corpo real curto e uma alta sombra. O padrão martelo pode ser tanto verde quanto vermelho, ocorrendo no fundo de uma tendência e indicará uma possível reversão de tendência para alta. Quanto maior a sombra e menor o corpo real, maior é a chance da reversão da tendência. Na imagem ao lado, nota-se no gráfico a formação do martelo, que ocasionou a reversão da tendência no gráfico. Padrão martelo invertido é constituído por um corpo real curto e uma sombra longa. O padrão martelo invertido pode ser tanto verde quanto vermelho, ocorrendo no fundo de uma tendência e indicará uma possível reversão de tendência para alta. Na imagem ao lado, nota-se no gráfico a formação do martelo invertido, que ocasionou a reversão da tendência para cima. Padrão ou enforcado. O padrão enforcado pode ser tanto verde quanto vermelho, ocorrendo no topo de uma tendência, sendo muito semelhante ao martelo. Porém, o martelo ocorre no fundo da tendência e não no topo. O enforcado indicará uma possível reversão de tendência para baixo. Na imagem ao lado, nota-se no gráfico a formação do enforcado, que ocasionou na reversão da tendência para baixo. Padrão estrela cadente. O padrão estrela cadente pode ser tanto verde quanto vermelho, ocorrendo no topo de uma tendência, sendo muito semelhante ao martelo invertido. Porém, o martelo invertido ocorre no fundo da tendência e não no topo. A estrela cadente indicará uma possível reversão de tendência para baixo. Na imagem ao lado, nota-se no gráfico a formação da estrela cadente, que ocasionou a reversão da tendência. O padrão engolfo de alta é caracterizado pela formação de um candle vermelho e logo em seguida surge a formação de um candle verde que envolve completamente o candle vermelho dentro do corpo real. Este padrão normalmente aparece no fundo de uma tendência. Na imagem ao lado, nota-se no gráfico em tendência de queda.
e aí, em seguida surge o padrão de envolvimento, que é o engolfo de alta, que ocasionou a reversão da tendência. O padrão engolfo de baixa é caracterizado pela formação de um candle verde e logo em seguida surge a formação de um candle vermelho, que envolve completamente o candle verde dentro do corpo real. Este padrão normalmente aparece no topo de uma tendência. Na imagem ao lado, nota-se no gráfico em tendência de alta. Surge então o padrão de envolvimento, que é o engolfo de baixa, que ocasionou a reversão da tendência. O padrão piercing ou perfuração é representado no fundo com a formação de um candle de queda, para em seguida surgir um candle de alta. O candle de alta tem que estar envolvido por pelo menos a metade do corpo real do candle vermelho, para que seja caracterizado o padrão piercing. Na imagem ao lado, nota-se no gráfico em tendência de queda, em seguida a formação do padrão piercing, onde o corpo real da vela verde ultrapassa em 50% o corpo real da vela vermelha, que ocasionou a reversão da tendência.